Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que toca a vida de milhões de pessoas, mas que muitas vezes é super simplificado: a depressão. Vamos desconstruir a história por trás dela, que vai muito, mas muito além daquela ideia de um simples desequilíbrio químico. Vamos começar com essa pergunta que é o ponto de partida de tudo. Por muito tempo a gente ouviu que o problema era a falta de certas químicas no cérebro. Mas e se a história for bem mais complexa e interessante? É exatamente isso que a gente vai explorar agora. Para entender para onde a ciência está indo, a gente precisa primeiro olhar de onde ela veio. A base de boa parte dos tratamentos que conhecemos hoje começou com uma ideia central, a chamada hipótese monoaminérgica. Essa é a teoria que, olha, quase todo mundo já ouviu falar, né? Ela diz que a depressão estaria ligada a uma queda nos níveis de 3 neurotransmissores principais: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Eles são, digamos, os protagonistas da nossa história inicial. E o mais fascinante é como essa teoria se traduz na prática. Não é só sobre aumentar os níveis de qualquer jeito. A ideia é ser mais cirúrgico, sabe? É tentar direcionar o neurotransmissor que parece estar mais desalinhado, com base nos sintomas específicos de cada um. Essa tabela mostra direitinho essa lógica funcionando. Por exemplo, se um quadro é mais marcado por ansiedade e pensamentos repetitivos, o foco pode ir para a serotonina. Agora, se o grande problema é a falta de energia e cansaço, a noradrenalina entra em cena. E para aquela apatia, aquela falta de prazer nas coisas, bom, aí a dopamina vira a principal suspeita. Fica bem claro que existe um raciocínio por trás da escolha de um medicamento em vez de outro. Tudo se baseia em como os sintomas se encaixam nesse mapa neuroquímico. Mas a história não acaba aqui, não. E aqui, pessoal, tá a grande virada de chave. A ciência mais recente mostra que o cérebro não é um tanque de combustível que só precisa ser reabastecido. O verdadeiro objetivo é a homeostase, ou seja, o equilíbrio funcional. E isso nos leva a dois personagens novos e super importantes nessa história. Então, como essa história se expande? Bom, além das monoaminas, o cérebro tem um sistema de controle de volume, um acelerador e um freio, que regulam basicamente toda a atividade dos neurônios. Pensa no glutamato como o pedal do acelerador do cérebro. Ele aumenta a atividade, bota tudo para funcionar. O GABA, por outro lado, é o freio. Ele dá uma acalmada nas coisas. Um cérebro saudável precisa de um equilíbrio perfeito entre os dois, uma verdadeira dança. E quando esse equilíbrio se perde, os resultados são bem concretos. Acelerar demais pode levar a ansiedade e agitação. Já frear demais pode causar lentidão, aquela sensação de névoa mental. E o detalhe é que esses dois estados podem estar presentes na depressão. O ponto-chave é que a ciência evoluiu. Entender essa balança entre glutamato e GABA abriu portas para novos tratamentos, como a cetamina, que atuam direto nesse sistema. Isso prova que a neuroquímica da depressão é muito mais ampla do que se pensava. Agora vamos dar um zoom out, olhar a figura completa. A gente viu que a química do cérebro é complexa, mas mesmo essa história toda ainda é só uma peça do quebra-cabeça. É hora de conhecer o modelo biopsicossocial. O cérebro não existe num vácuo, né? O jeito que a gente pensa, nossas experiências de vida, os traumas que passamos, tudo isso molda profundamente a nossa biologia e a nossa vulnerabilidade à depressão. Do mesmo jeito, o nosso ambiente tem um impacto gigantesco. A qualidade das nossas relações, o estresse do dia a dia, a situação financeira e até a qualidade do nosso sono são fatores poderosíssimos na regulação do humor. E, para completar, a gente adiciona outras camadas da biologia. A genética, processos inflamatórios no corpo e o sistema de resposta ao estresse, conhecido como eixo HPA, todos eles entram nessa equação complexa da depressão. Então, como a gente junta todas essas peças? A compreensão moderna nos leva a uma abordagem de tratamento que reflete toda essa complexidade. A verdade é que não existe uma solução única que sirva para todo mundo. O tratamento eficaz hoje é multifacetado. Ele combina a medicação para ajudar a reequilibrar a neuroquímica, a terapia para reestruturar padrões de pensamento, as mudanças de estilo de vida para apoiar a saúde do cérebro e, claro, o fortalecimento do suporte social. No fim das contas, o ponto principal desta nossa conversa é este: a depressão não é a mesma para todo mundo e, por isso, o tratamento também não pode ser. A personalização, que leva em conta todas essas camadas que a gente discutiu, é a verdadeira chave para a recuperação.
E a gente termina com uma reflexão. Saber que a depressão é tão complexa, envolvendo biologia, psicologia e o ambiente, nos desafia a abandonar rótulos simplistas, né, e principalmente a ter conversas mais empáticas e bem mais informadas sobre saúde mental. Obrigado por me acompanhar nessa jornada.